Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre o Microsoft Office Word 2010, tá, gente? Os editores de texto hoje eles têm tido uma importância relevante para as nossas vidas, porque eles colaboram constantemente com o nosso trabalho, seja em secretaria escolar, seja em direção de escola. E aí a gente vai falar para vocês um pouco da ferramenta, o que tem de novidade, o que pode ser feito aí com essa ferramenta para o nosso trabalho, tá? Eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo a aula de hoje. O objetivo da aula é empregar o editor de texto, tá? Fazer um breve exercício com essa ferramenta para a gente conhecer um pouco as suas funcionalidades, tá? Conhecer, como eu já falei, as funcionalidades dela e apresentar um breve histórico desse pacote Office que surgiu há algum tempo, quase que próximo do Windows, quando a gente falava na aula sobre o Windows 2007. E ele vem evoluindo constantemente e a gente vai tentar apresentar para vocês um pouco dessa evolução na aula de hoje, tá? Unidade 3, o Word 2010, e aí a gente começa trazendo em tela para vocês a primeira versão do Word, que foi a versão para o MS-DOS, que foi o primeiro sisteminha em disco que nós falamos para vocês, da Microsoft, se vocês se recordam da aula, e ela surge em 83, nasce o Word com essa necessidade de digitação de texto, de registro de informação, e ele vem contrapor aí duas ferramentas que existiam na época, que era o WordStar e o WordPerfect, que ele vem com essa sigla que eu trouxe para vocês aqui, what you see is what you get, ou seja, o que você vê é o que você tem, né? Então, as duas outras ferramentas que eu apontei para vocês, elas traziam uma série de coisas que você olhava e parecia que não funcionava daquele jeito, ou seja, era para dar um clique, você pensava que era para dar um clique e não era o clique que era para dar, enfim. E o Word ele vem realmente com essa interface de mostrar para você o que você tem, o que você vê é o que você tem de fato, tá? A versão seguinte é essa versão já para o sistema operacional Windows, tá? Nós tivemos o primeiro lançamento do MS-DOS, depois o lançamento do Windows. E aí veio com o MS-DOS, veio a primeira versão do Word para o MS-DOS e a primeira versão do editor de texto para o Windows, tá? E a tela do editor de texto era bem parecida com essa que vocês estão vendo aí. Se vocês repararem, ela até chama um pouco a atenção, porque parece um pouquinho com o WordPad do que você tem hoje no Windows. Então é bem semelhante aí a interface, tá? Seguinte, nós temos aí a mesma versão do Word para o Macintosh. O que é o Macintosh? O Macintosh, só fazendo um movimento de recordar aqui, o Macintosh é o equipamento da Apple que saiu com o sistema operacional da Apple, tá? Então veio a primeira versão do Word, foi desenvolvida para o Macintosh e ele tinha uma certa elegância se comparado com a versão para o Windows. E é uma característica de todas as ferramentas desenvolvidas pela Apple, né? Então se você olhar em tela, essa é a interface da primeira versão do Macintosh, do Word para o Macintosh, tá? E aí, seguinte, a gente tem a versão do Word para o IBM OS, que era, na época, que era a empresa que detinha o mercado de computadores, então elas tinham o sistema operacional da IBM, e aí veio a primeira versão do Word para o IBM OS, que é essa que vocês veem em tela também, tá? A disposição dos menus, das ferramentas de formatação, então você vê a primeira versão do Word para o IBM OS, tá? Na sequência, e aí é o que eu gostaria de falar com vocês hoje antes que venha o vídeo, que o vídeo vai fazer a prática, tá, gente? O passo a passo, bacaninha, para vocês verem como utilizar a ferramenta. O que pode ser feito e o que não pode ser feito com a ferramenta, e sobretudo aquilo que com certeza vocês podem utilizar com maior qualidade para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Mas eu gostaria de apontar para vocês, é uma coisa que muita gente não sabe ainda, e eu julgo que muitas pessoas podem ainda não saber do curso, que é a questão dos tipos de extensão de arquivo que é criada pelo editor de texto, tá? E aí, enquanto eu preparava a aula de hoje para vocês e criava a carta de navegação, vocês estão olhando aqui, eu pensei, né, por que não fazer um exemplo prático disso aqui para mostrar para os alunos a diferença de um arquivo que é criado .doc e de um arquivo que é criado
.docx. Mas a gente vai primeiro falar um pouco sobre isso. O que é o .doc? O que é o .docx? Todo arquivo ele tem uma extensão. Essa extensão geralmente tem 3, e aí com as novas versões de aplicação, ela vem com 4 letrinhas, tá? que descrevem aí o que é o conteúdo desse arquivo. O .doc são as extensões de arquivo criados pelo Word até a versão 2003, tá? O Word 2003, e aí do 2003 para frente, com o surgimento do Word 2007, vieram essa nova versão de extensão de arquivo, que é o docx, que é uma versão mais compacta. Na prática, e de maneira resumida, ele tem essa característica. Ele é mais seguro também, que ele vem com o movimento da evolução do sistema operacional, ele tem mais segurança na informação que é contida nele, e também tem uma certa economia de espaço, ou seja, o .doc, ele tem isso varia muito, tá, gente? Ele tem um volume de informação que ele cria de um tamanho X e o .docx de um tamanho Y, que causa uma certa diferença. Aí eu trouxe para vocês a carta de navegação como exemplo, que aí quando eu criei a carta de navegação para a aula de hoje, que ela vai do dia 10 até o dia 16, percebam aqui que ela está .doc, tá, gente? Ele criou para mim as informações da carta de navegação, ele criou com 29.7 KB de tamanho, tá? E isso é para mostrar para vocês um pouco a diferença. E o docx, além dele criar um arquivo que tem uma certa segurança com relação à estabilidade do sistema, ele também me economiza espaço. Ou seja, o docx, ele me cria um arquivo de quase, olha aqui, percebam aqui do lado, ó, 46% menor no seu tamanho. Então, imaginem aí, para quem trabalha com documentos constantemente, como é o caso da secretaria escolar, como é o caso da direção da escola, como é o caso do setor de prestação de contas, enfim. Quem trabalha com documentos aí, percebam o que você pode economizar de espaço utilizando, por exemplo, o Word 2007 para cá, né, 2007, 2010 e agora 2013, salvando na extensão docx, que é a extensão padrão dessas versões do sistema do MS Office, né, do Word. E aí, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, tá? Primeiro, frisar para vocês que o Word 2007, o Word 2010 e o Word 2013, ele já vem por padrão com essa criação, essa extensão docx para criação de arquivo. Contudo, você ainda tem a opção de salvar numa extensão anterior, como é a questão da extensão .doc. E aí eu vou tentar mostrar na videoaula hoje para vocês onde você faz isso, né? Em que momento você escolhe a extensão na hora que você pede para salvar como. Olhem aí no vídeo tutorial para poder aprender essa diferencinha. Uma outra coisa, que eu acho que é uma coisa que eu percebo que acontece muito em espaço de escola, enfim, secretarias, é essa coisa da incompatibilidade que eu falo na próxima tela também, mas agora eu vou tratar da incompatibilidade do próprio MS Office, do Microsoft Office Word, entre as suas versões. Então eu vou usar o exemplo da versão 2003 e da versão 2007 para exemplificar para vocês em palavras, tá? Na versão 2003, como eu falava para vocês, ele cria até a extensão .doc. Com o surgimento da versão do Word 2007, ele implementa essa melhoria, ele cria esse padrão de extensão de arquivo docx, contudo, se estabelece uma incompatibilidade, ou seja, se você criar um arquivo docx e for tentar abrir no Word 2007 e for tentar abrir no Word 2003, ele não abria. Muita gente teve muito problema com esse tipo de rotina, porque não sabia o que estava acontecendo, não se sabia o motivo da incompatibilidade. Então é que a versão que é criada em docx, ela tem uma tecnologia que é usada para isso. E a versão criada em doc, ela tem uma outra tecnologia. Depois de um tempo, a própria Microsoft desenvolveu a ferramenta de compatibilização dessas extensões. Ou seja, se você tivesse um Office 2003 instalado na sua máquina e quisesse abrir um arquivo criado pelo Word 2007 que foi criado numa outra máquina, você precisava ter só esse pacotinho de compatibilização para que essa visualização do arquivo pudesse ser feita. E isso foi com o tempo, tá, gente? Muito tempo ficou sem essa tecnologia que impossibilitou aí a questão
do tratamento dos arquivos, da abertura dos arquivos, enfim. Até hoje nós temos setores aí do governo, não precisa ser governo, iniciativa privada também tem isso, de você tentar abrir um arquivo que foi criado numa tecnologia tipo Word 2007, Word 2010, ou agora o Word 2013, e você tem um Word XP, um Word 2013 no seu computador e tentar abrir e não conseguir abrir. Então, se vocês se depararem com uma situação dessa, de tentar abrir um arquivo, observem que pode ser essa questão da incompatibilidade das versões aí do Word nas suas versões 2003, 2007, enfim, como eu acabo de falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. No próximo slide aí eu trago para vocês dois gigantes aí de pacotes de editores de textos, e, na verdade o pacote Office como um todo, né? Que eu já falei numa aula anterior e trago novamente para falar com vocês. Microsoft Office e o LibreOffice, né? O que é o LibreOffice, o que é o Microsoft Office? E aí só para frisar novamente. Microsoft Office é o pacote para escritório, e aí quando a gente fala para escritório é porque ele atende às demandas de escritório, né? Edição de texto, criação de ofício, preparação de memorando, ata de reunião, apresentação de slide, planilha com notas de alunos, enfim. Tudo isso você encontra tanto em um quanto no outro pacote. Microsoft Office, e nele você tem o Word, que é o editor de texto, o PowerPoint, que é o criador de apresentação de slide, o Excel, que é o de planilha eletrônica, que trabalha essa questão dos números, enfim. E no LibreOffice você também tem os seus semelhantes aí para o pacote Office, que também fazem a mesma coisa, tá, gente? Não tem diferença. Vai diferir uma coisinha ou outra no que diz respeito, por exemplo, a fórmulas ou por exemplo, a disposição de uma determinada função que no Word está no menu, no LibreOffice está num outro lugar, o nome difere pouca coisa, mas basicamente, na sua essência, tanto um quanto o outro fazem a mesma coisa. E isso eu vou trazer nas aulas futuras para vocês, tá? Mas a princípio, é fazer esse link para vocês. Aqui no Office nós temos o Word, que é o editor de texto, o foco da aula de hoje. Aqui no LibreOffice nós temos o Writer, que é o editor de texto do pacote do LibreOffice, tá? No Microsoft Office, eu vou trazer para vocês aqui o Excel, que é a ferramenta aí do pacote Office responsável pela criação de planilhas eletrônicas, pela questão do tratamento de números, enfim. E aqui no LibreOffice nós temos o seu semelhante, que é o Calc, tá? Que também faz a mesma coisa que o Excel. E por fim, não menos importante, eu trago aqui para vocês o PowerPoint, que é o criador de apresentação de slide do pacote da Microsoft Office. E aqui no LibreOffice nós temos... deixa eu lembrar o nome... PowerPoint, acho que é isso aqui, gente, vamos lá. Isso, acho que é isso aqui, tá? Se eu tiver errado eu corrijo depois para vocês, eu verifico, mas que também faz a mesma função, faz a mesma coisa que o PowerPoint faz para o LibreOffice, tá? Então os dois pacotes eles têm similaridades e podem ser usados, com a diferença que é a mesma coisa que se aplica aos sistemas operacionais, que é o LibreOffice ele é um código aberto, ele é livre, você pode instalar, não precisa pagar licença, enfim. Você pode evoluir se você tiver conhecimento de programação de computadores. E o Microsoft Office ele é fechado, só quem desenvolve ele é a própria Microsoft, tá? A gente vai passar agora para o vídeo tutorial, que vai apresentar para vocês algumas práticas com relação à inserção de tabela, a edição de texto, a centralização, a formatação de texto, aumento da fonte, troca de cores, enfim. Ele vai apresentar para vocês na íntegra e de maneira resumida a ferramenta Word, tá? E na sequência a gente retorna para apresentar as atividades e ponderações aí a respeito da aula de hoje. Hoje nós iremos falar um pouco sobre uma ferramenta. O pacote Office ele oferece uma das ferramentas do pacote Office é um editor de texto do qual é o objeto da aula de hoje. Então a gente vai falar um pouco com vocês sobre
o Word 2010, que é a versão que eu tenho instalado no computador aqui, tá? Para que vocês entendam aí um pouquinho, para quem já trabalha com isso, já vai saber do que eu estou falando, mas para quem não conhece ainda vai entender um pouco qual é o teor da aula de hoje. Então o Word ele é um editor de texto, como vocês podem ver em tela, ele oferece muitas funcionalidades, muitas opções para você trabalhar aí com edição de texto, tá? Então a gente vai fazer um passo a passo para vocês, de modo que fique esse vídeo tutorial para quem quiser utilizar depois no resgate a aula que tá disponível no ambiente virtual, vocês podem utilizar isso, tá? Então basicamente a tela que vocês estão vendo aqui, você tem a barra de formatação, que é essa barra onde tem todos os ícones disponíveis aqui para você trabalhar com texto. Você tem a barra de títulos, que é essa barra em cima aqui, e logo mais vocês vão entender por que de títulos, tá? Vocês têm a barra de menus, que são esses ícones no canto superior esquerdo da tela. Você tem a régua, que ela não está aparecendo aqui, deixa eu colocar para aparecer para vocês, régua. E aí percebam aqui que apareceu uma régua aqui do lado e em cima, tá? Essa régua ajuda a gente a trabalhar com o texto. Você tem abaixo uma barra de status. Você tem a barra de rolagem, que vai ser útil em algum momento para vocês, tá? Para poder baixar o texto, subir o texto. E você tem a área de trabalho propriamente dita, que é essa área em branco no fundo da tela. Imaginem que a área em branco seja um papel normal, no qual vocês podem escrever qualquer coisa, tá, gente? Então é nessa área que a gente vai trabalhar com o texto hoje. Então, para começar, a gente vai fazer um pouco de exercício com relação ao manuseio de tabelas, tá? Então a gente vai fazer inserção de tabelas aqui. Para fazer isso, a priori eu gostaria que vocês explorassem os menus, tá? Para que vocês conheçam basicamente o que tem disponível aí dos ícones. Tá? Estou passando aqui só para que vocês olhem em tela. Certo? Então, basicamente, a gente vai começar agora com o manuseio de tabela. Se você quer trabalhar com tabela, você vem no menu Inserir, logo abaixo você vê aqui Tabela. Então, eu posso escolher esse formato, que aí, conforme eu venho para baixo, você vê o número de linhas, e para a minha direita o número de colunas, tá? Então, se eu quiser 5 linhas e 4 colunas, eu coloco 5 linhas, olhem aqui, ó, em cima, que aqui vai aparecer quantas linhas e quantas colunas, tá, gente? Então, ó, 3 por 5 são 3 colunas e 5 linhas. 4 colunas, 5 colunas e assim sucessivamente. Eu não quero usar esse formato, eu quero usar Inserir Tabela. Ele me aparece esse menu suspenso, onde eu posso determinar qual o número de colunas e o número de linhas para fazer a inserção de tabela, tá? A gente não vai fazer essa tarefa, mais para que vocês exercitem em casa. Na sequência, eu vou trabalhar um pouco com vocês sobre como configurar a página. Muitos de vocês devem saber e já devem ter visto isso, a questão de margem superior, margem inferior. Então a gente vai fazer esse trabalho que é basicamente conhecido por configuração de página. Tá? Então eu venho aqui no layout de página, percebam aqui o nome do grupo o grupo de funções que tem disponível aqui, configurar página. Eu clico nessa seta do lado, ele vai me mostrar um outro menu suspenso, onde você pode ver aí margens, superior, esquerda, medianis, inferior, direita, a orientação da página, se você quer ela em formato retrato, paisagem, enfim. Então a gente vai só fazer um exercício rápido de conhecer os dois formatos, tá? Para que eu mostre para vocês, eu vou escrever alguma coisa aqui e no rodapé também, tá? Novamente, deixa eu visualizar essa página para que vocês vejam como é que ela está ficando. Arquivo. Pauso o mouse em cima de imprimir aqui. Nessa configuração ele não está disponível, gente. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu ver, visualizar a impressão. Está aqui, eu ponho isso disponível aqui em cima. Então a hora que vocês verem esse íconezinho do desenho de uma lupa em cima do papel, é só para você visualizar como está ficando a impressão, tá? Eu clico em cima e ele mostra para mim a folha e as disposições da informação que eu acabei de colocar nessa folha. Agora eu vou mudar a configuração dessa página, eu vou colocá-la no formato paisagem. E vou novamente visualizar a impressão. Percebam que a folha está deitada agora, tá, gente? Então é só para vocês conhecerem aí como fazer, qual o passo a passo para você fazer esse tipo de configuração na página, tá? Deixa eu mudar ela para retrato novamente. Deixa eu apagar as informações que eu tinha digitado. Certo, apaguei. Vamos voltar lá, layout de página, configuração de página.
Então eu tenho superior 2,5 centímetros da margem superior, 3 da margem esquerda, inferior 2,5 e direita 3. Se eu quiser alterar, fica o meu critério, tá? Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês, eu vou colocar 8 centímetros. Olha aqui onde é que o cursor do mouse veio, tá vendo? Se eu escrever novamente e for visualizar a impressão, olha aqui onde o texto está saindo. Então, quer dizer, ele tem 8 centímetros daqui até a margem, tá? Fica a critério do tipo de documento que vocês estão fazendo, é mais para vocês saberem realmente como fazer esse procedimento. Na sequência, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre numeração de página. Para que a gente faça a numeração de página, gente, eu tenho dois formatos que geralmente a gente utiliza aí. Então, primeiro eu tenho que decidir onde é que eu quero essa numeração de página. Eu vou colocar essa numeração de página na parte de baixo da folha. Essa parte de baixo a gente conhece ela por rodapé, tá? Nós temos em cima o cabeçalho e embaixo o rodapé. Como é que eu faço para inserir um rodapé para depois colocar o número de paginação? Inserir, percebam aqui, ó, cabeçalho e rodapé. Então eu digo que eu quero um rodapé, clico em cima e escolho a disposição do texto desse rodapé. Eu quero ela nesse formato aqui. Percebam que o texto está aqui embaixo. Agora o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma numeração de página. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar não preciso fazer isso. Eu posso fazer, basicamente, ele me oferece uma função que é inserir a paginação, tá? Tá aqui, ó. Na guia que aparece design, ele me oferece um botão chamado número de páginas. Então eu quero no fim da página, no formato que eu escolhi, ele já me dá a numeração. De modo que, se eu estiver digitando um texto longo e eu for mudando de página, olha só, eu dei Enter, passei para uma página seguinte, ele já me dá a numeração da página sequencial, tá, gente? Eu não preciso ficar digitando isso manualmente. Olha lá, terceira página, então ele já me numera automaticamente, tá? O espaçamento entre linhas, que eu acho que é uma coisa bacana para vocês saberem aí, porque às vezes você trabalha com textos que demandam isso, né? Que você precisa melhorar a formatação desse texto, deixar ele com um visual mais bacana, e você pode utilizar, por exemplo, a questão da formatação entre linhas, que é uma opção que vai te ajudar bastante aí com o texto. Então eu vou colocar qualquer coisa aqui só para que vocês percebam a diferença, tá? Não se apeguem aí ao teor do texto, porque eu estou só colocando alguma coisa mesmo para a gente trabalhar o espaçamento entre linhas, tá? Então nessas três linhas aqui eu vou trabalhar para que vocês vejam como é que esse espaçamento pode ser feito. Eu tenho duas formas também, eu vou tentar ser o mais simples possível para vocês aqui. Na guia página inicial você tem aqui o grupo de informações do parágrafo. Olha, gente, lembrando sempre, você para o mouse em cima, ele já te mostra qual a informação daquele botão que você está querendo verificar, tá? Espaçamento entre linhas. Eu clico nessa setinha do lado aqui, ó, e ele me dá as numerações de espaçamento disponíveis que tem aqui, pré-definidas, tá? Então, supondo que eu queira colocar um espaçamento de 3 aqui, entre as linhas, olha lá. Automaticamente ele me dá um espaçamento, de modo que se eu for dar um Enter aqui e continuar escrevendo, ele já dá o espaçamento conforme eu pedi que fizesse, tá? Eu não quero 3, é muito, eu quero 1,5. Olha lá, 1,5. Não quero 1,5, eu não quero nada, eu quero só 1 centímetro de espaçamento. Olha lá, ele junta mais o texto, tá? Então, é só para que vocês conheçam aí a forma de como fazer isso. Você também tem a opção de fazer isso aqui, ó, expandindo essa caixa de diálogo pelo botão dela aqui. Além das configurações de espaçamento, gente, você tem a opção, o espaçamento entre linhas lá está aqui, ó, desse ladinho aqui, tá? Então, se você quiser definir, por exemplo, eu quero um espaçamento entre linhas de 8 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, coloco 8 centímetros e ele vai me dar esse espaçamento entre as linhas, tá? Não é o caso, eu vou tirar, vou deixar espaçamento simples. Uma outra coisa que é bacana que vocês sabem, aproveitando que a gente está falando de espaçamento entre linhas, é a questão do espaçamento que você pode colocar depois de um determinado título, depois de um determinado texto, tá? Então, supondo que eu queira definir que toda vez que eu der um Enter, e aí deixa eu fechar aqui para vocês verificarem. Vocês perceberam a diferença aqui, ó? Que eu tenho um espaçamento maior entre essa última linha e essa penúltima linha aqui, isso aqui se dá por causa dessa informação aqui, ó. O espaçamento depois do texto. Então, ele está me dando que da última linha, esse espaçamento ele tem um número de 10 pontos a mais. Por isso que ele ficou mais longe um pouquinho. Eu estou tirando, estou colocando 0. A hora que eu clico em OK, ó, dá uma olhadinha como ele voltou para próximo do texto. Para que isso te ajuda? No que isso serve para você que trabalha com um editor de texto aí em casa ou no trabalho mesmo, na secretaria da escola? Se você tem um texto que você quer colocar um título nele
e a partir desse título, você quer que toda vez que o título, quando você der o Enter, ele dê um espaçamento maior para começar o texto propriamente dito, você utiliza essa configuração que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Parágrafo, eu defino que só para os meus títulos, e aí eu crio uma configuração para isso, que a gente vai ver mais para frente, que é um pouco a questão do estilo. Só para os meus títulos eu quero que toda vez que eu der um Enter do título, ele já aumente a distância entre o título e o texto de baixo. Então ele já vai fazer isso automaticamente, tá? Quando você der um Enter, ele já vai mudar para você. Aqui não vai funcionar porque eu não adicionei isso a estilo, tá? Mas olha só, supondo que essa parte fosse o meu título, a hora que eu dei um Enter ele já me deu um espaçamento maior aqui. Deixa eu tirar, vou colocar bem maior para que vocês vejam a diferença. Vou colocar 30 aqui. Deixa eu tirar. Tirado. Pronto, agora eu vou colocar de novo. 30. De modo que quando eu der o meu Enter, percebam que o espaço de onde o cursor está piscando para o texto está maior, tá? Então isso pode te ajudar aí com relação, por exemplo, à utilização de títulos de textos. A gente falou um pouco sobre tabela, mas não aprofundou. Eu acho que eu já mostrei para vocês a questão da criação de tabela. Agora da tabela eu vou mostrar mais uma coisinha. O menu iniciar, tá? Vou inserir uma tabela aqui. Vamos ver. Vocês estão percebendo que ela está com um espaço grande, né, na linha? O que que acontece? Como eu estava mexendo na questão do espaçamento, ele está dando esse espaçamento dentro da tabela. Então eu vou tirar aqui que eu tinha colocado 30, ela vai voltar ao normal, tá? Então vamos trabalhar com isso aqui. Você pode trabalhar com a tabela, gente, e assim, se você quer manipular uma tabela num nível maior de detalhamento, eu aconselho que vocês utilizem o Excel para isso, a planilha, que é outro aplicativo do pacote Office, que te ajuda a trabalhar mais com dados, tá? A priori, você consegue também manipular aqui, só que algumas coisas você não consegue fazer. Na verdade, você até tem como fazer, só que exige um pouco mais de conhecimento. Como nós não iremos aprofundar, é interessante que vocês manipulem ela na planilha eletrônica, tá? No Excel, que é o caso do aplicativo para o pacote Office. E o similar dele, que é do LibreOffice, que eu já comentei em sala também, em aula, é o Calc, tá, gente? Então a gente vai falar só um pouquinho sobre isso. Eu vou começar, supondo que eu queira um novo documento, eu vou salvar isso aqui, só para a gente... Área de trabalho, tá? Aula IFRO, Microsoft Word 2010. Salvei. Agora eu quero um novo documento. Como é que eu faço para abrir um novo documento? Arquivo, novo. Estão acompanhando, gente? Arquivo, novo, documento em branco. E aí, se vocês quiserem observar aqui mais para frente, eu sugiro que vocês façam isso aí no trabalho de vocês. Ele traz alguns modelos de documento já pronto, tá, gente? Vocês têm tipo de postagem de blog, enfim. Eu não vou aprofundar nisso aqui porque não é o caso, tá? Mas é interessante que vocês conheçam aqui cardápios, atas, cartas, relatórios. Ele tem muitos modelos, inclusive para você baixar da internet, tá? Modelos interessantes até. Então, criar um novo documento. Criei um novo documento. Percebam que ele está em branco, tá? Uma coisa que eu não mostrei para vocês, vou fechar aqui. Vou abrir o documento existente. Eu salvei o meu na área de trabalho. Olha aqui, aula IFRO Microsoft Word 2010. Eu vou abrir. Lembra da barra de títulos que eu falava para vocês no começo? A barra de títulos ela vai servir basicamente para mostrar para mim o título do documento. Aula IFRO Microsoft Word 2010, tá? Então se você colocar relatório de presença de aula, vai aparecer aqui, relatório de presença de aula e assim por diante. Dependendo do tipo de informação que você der, o tipo de nome que você der para o documento, ele vai aparecer na barra de títulos em cima, tá? Uma outra coisa que eu acho bacana, que é bacana vocês conhecerem também, vai ajudar bastante aí, muitos de vocês já devem conhecer, é a questão dos marcadores. Eu vou excluir essa planilha. Removi, delete, apertei a tecla delete do teclado. Para que servem os marcadores, gente? Vamos lá, deixa eu escrever umas informações básicas aqui.
Então tá, eu quero organizar isso com utilização de marcadores e eu tenho também a numeração, tá? Eu vou começar com os marcadores aqui. Como é que eu faço para adicionar um marcador? Página inicial, na guia página inicial. Aqui no grupo de informações, aqui na caixa de diálogo do parágrafo, você tem as opções disponíveis aqui, tá? Então, os marcadores são esse primeiro aqui, que eu paro o mouse em cima, ele aparece para mim. E eu tenho alguns modelos de marcadores já definidos aí. Eu quero utilizar um tipo de marcador. Olha só, eu parei o mouse em cima, eu não cliquei, tá, gente? Eu só paro o mouse em cima, ele já mostra no texto. Percebam aqui embaixo, ó, como é que vai ficar esse marcador com texto. Você escolhe aquilo que mais lhe convier. Olha só. Então eu quero esse tipo de marcador, só que esse descrição da aula, ele é um marcador, ele é uma informação que está dentro, que pertence a essa informação da aula número 1, tá? Então eu quero que ele se destaque. Como é que eu faço? Eu só aperto o Tab do teclado, ele vai para dentro um pouquinho do texto e assim eu posso trabalhar com o texto da forma que eu quiser, tá? Uma coisa interessante, se você quer começar o marcador a partir do primeiro texto, eu posso marcar o primeiro texto com o marcador. Quando eu der o Enter, ele já me mostra o segundo marcador. Enter, terceiro marcador, Enter e assim sucessivamente, tá, gente? Mas eu não quero, agora a partir de agora eu não quero mais marcador. Você deu Enter, você dá um Enter novamente, ele tira o último marcador e volta o texto para a margem da página, para que você possa trabalhar aí, tá? Eu vou desfazer aqui, Ctrl Z. Eu quero mostrar essas informações agora para vocês com numeração. Como é que isso funciona aqui do lado do marcador. Guia, página inicial, caixa de diálogo, parágrafo. Do lado aqui eu tenho, ó, numeração. Eu escolho uma forma de numeração, que também aqui me interessar, tá? Eu posso parar o mouse em cima, ele vai mostrar para mim. Eu vou escolher essa primeira aqui. A mesma forma, tá, gente? Enter, ele vai me mostrando, ó. Deixa eu puxar esse aqui para cima. Agora eu quero que esse 2 ele esteja dentro da aula 1. Como é que eu faço? Novamente Tab. E aí ele muda a marcação de numeração, ele muda a opção de marcação de numeração para marcador, tá? Então você pode, e assim sucessivamente, ó. Quanto mais para dentro você quiser, usando o Tab, mais ele vai mudar. E você organiza seu texto visualmente de uma forma mais organizada. Uma coisa interessante também de vocês saberem aí, que eu vou falar brevemente, mas que é uma coisa que muita gente bate cabeça, que eu vejo sobretudo no espaço acadêmico, em faculdade, para essa coisa de escrita de TCC, de artigo e tudo mais. Você tem que aplicar, por exemplo, tabulação, numeração de título, essa questão de margem quando você está trabalhando com um documento. E uma coisa que vai te auxiliar para isso aí, por exemplo, para quem precisa escrever TCC. Uma coisa que vai te auxiliar para que você não precise ficar quebrando a cabeça com relação à numeração de página, a criação do índice, que é uma coisa que desgasta bastante, que a pessoa tem que escrever todo o índice, às vezes ela faz na mão, e aí escreveu uma informação a mais e já tirou tudo, você tem que refazer de novo. É o estilo. Então o estilo ele vai me ajudar, e aqui vocês podem perceber na guia página inicial, ele já está aqui, tá? A caixa de diálogo do estilo. Ele vai me ajudar aí a organizar isso da melhor maneira. Como é que isso vai funcionar? Deixa eu tirar essa configuração aqui. Pronto. Opa, apaguei demais. Voltando. Tá. Eu quero que essa aula 1 seja uma espécie de título, que ela se destaque aqui. Como é que eu faço isso? Aqui eu tenho uma série de estilos já pré-definidos. Eu posso trabalhar esses estilos também, tá, gente? Eu posso mexer nesses estilos da forma que eu achar melhor. Mas agora a gente não vai trabalhar com isso, porque isso, só para trabalhar com os estilos do hoje daria uma aula sozinha. Então, a gente vai usar o que tem definido aqui, tá? Se você passar o mouse em cima, você já percebe a aplicação do estilo no texto que você está querendo utilizá-lo, certo? Então eu vou escolher aula 1, a descrição da aula, eu vou escolher, vamos ver, aqui, descrição, certo? Vou utilizar o mesmo estilo para aula 2. Foi esse aqui, né? Mesma coisa para a descrição da aula. Acho que foi esse aqui. E para a atividade eu uso um terceiro estilo, que vai dar um destaque para ela.
Deixa eu ver essa aqui. Percebam que visualmente, só mostrando os itens, se você tem texto aqui, já dá uma mudada no visual do documento, tá, gente? Então, o estilo vai te ajudar bastante com relação à organização dos documentos, tá? O Word também te oferece, para quem trabalha ainda usando como referência a questão da... Deixa eu apagar aqui, tirar, Ctrl Z, Ctrl Z. Ainda utilizando a referência do TCC, de artigo e tudo mais, você geralmente manipula, por exemplo, você manipula figuras, essa coisa de quadros, de gráficos e tudo mais. E aí você tem a opção de trabalhar isso de modo que você insira as referências também de maneira automática, até meio que automática. Como é que isso funciona? Eu vou ver se eu acho aqui uma figura, só pra gente... Deixa eu ver se eu tenho nesse computador. Ótimo, vou usar esse fundo aqui só pra gente... Então tá, inserir, primeiro para eu inserir a figura, tá? Ilustrações aqui eu tenho imagem. Eu vou lá onde está a minha figura, clico nela e insiro no texto. Vou diminuir um pouquinho. Supondo que essa minha figura, ela seja, sei lá, um mapa de alguma informação que eu quero dar no documento que eu estou escrevendo. Como é que eu vou fazer isso de modo que eu possa criar uma legenda para ela, para eu não precisar ficar digitando aqui embaixo, perdendo tempo com isso? Eu vou aqui na aba Referências. Tá? Perceba aqui, dei uma olhadinha em tudo. Eu tenho a opção Inserir legenda. Eu clico nessa opção. Ele vai me mostrar a figura 1, que é a minha legenda, tá? Eu vou dizer aqui mapa do bairro. Supondo que essa minha figura seja um mapa do bairro. Tá? Eu digo qual o rótulo dela, ela é o quê? Uma figura. Eu tenho a opção de tabela, eu tenho a opção de equação. Esses rótulos eu posso criar, inclusive, tá, gente? Como a gente não vai fazer novo rótulo aqui, como a gente não vai fazer isso agora, é só passando rapidamente para que vocês conheçam. Então, deixo ela como figura e dou OK. Pronto, tá aqui a legenda. Aí, quando eu quiser criar um sumário só de figuras, ele me faz o sumário automaticamente lá no começo. Quando eu clico na figura 1, mapa do bairro, ele vai vir para a página onde está essa figura. Então, automatiza um pouco a questão da manipulação da informação para que vocês tenham mais controle sobre isso aí, tá? O bacana de tudo isso é a questão, como eu já falei, da automatização desse procedimento. De você colocar a figura com legenda, de você utilizar os estilos para criar paginação, para criar... aplicar efeitos em títulos, subtítulos e tudo mais, a numeração que você pode utilizar com isso aí, link em tudo isso, tá? Bacana disso, por exemplo, com relação a essa forma mais automatizada de se mexer, manipular a informação do Word, é a questão dos sumários realmente, tá? Então eu posso criar, eu vou mostrar para vocês agora como fazer a criação desse sumário, só que a gente não vai ter um sumário. Deixa eu tentar criar um estilo aqui, aplicar um estilo para a gente ter um sumário para que vocês conheçam aí como funciona isso, tá? Descrição da aula. Pronto. O sumário é um dos recursos mais utilizados no Word aí, principalmente por profissionais que lidam com ele, diariamente até, né? Você tem a opção de mexer com o sumário aqui. Inserir. Deixa eu ver. Tá, a gente vai mexer, eu vou criar o sumário para vocês, só que antes de eu criar esse sumário, eu quero explicar mais uma coisinha. O sumário, além da numeração de páginas, gente, da organização do seu documento, de modo que ele fique mais visualmente apresentável, mais organizadinho, ele te oferece, além de tudo isso, essa coisa que eu já comentei, mas que eu não foquei nela, tá? Então, se você tem um documento montado, que te vai servir para alguma referência de trabalho, alguma coisa assim, que você trabalhou com o sumário,
Supondo que você tem um documento de mais de 100 páginas, se você quer manipular esse documento de uma maneira mais prática, você quer achar uma determinada informação no sumário, você vai clicar com o mouse e ele vai te mostrar a informação na página conforme você está procurando pelo sumário, tá? Explicando assim parece que não tem muito sentido, mas a gente vai tentar montar para vocês aqui, para que vocês conheçam, e eu acho que vocês vão utilizar, principalmente quem trabalha em secretaria de escola, pode utilizar muito com a manipulação de anexo 9, de nota de aluno, enfim, de relação de professores, vocês podem trabalhar muito com isso aí. Então, basicamente o sumário, ele vai te fornecer essa opção. Como eu já falei para vocês, o sumário, deixa eu localizar ele aqui para vocês, gente. Ele se chama referência, tá? Menu referências. Inserir legendas eu já mostrei para vocês. Então eu tenho aqui a questão do índice. Olha só. Então, quando eu clico, deixa eu esqueci de mostrar o caminho para vocês. Na guia referências, inserir índice. Esse índice ele vai me mostrar como vai ficar o meu sumário, tá? O que é um índice? Ele é a organização do meu texto no formato de sumário como vocês o conhecem, tá? Se eu colocar a linha, marcar linha, alinhar números à página direita, ó. Aqui em cima ele mostra uma caixinha mostrando para vocês visualizarem como isso funciona. Então eu posso escolher isso como o preenchimento disso com pontos, com traços ou com linha. É uma forma de eu organizar o meu sumário, meu futuro sumário que eu estou trabalhando nele, tá? Na verdade, a gente tem um sumário aqui do lado, mas agora eu estou mostrando para vocês o índice, tá? A hora que eu clico o índice, deixa eu só inserir uma linha antes aqui. Eu vou inserir uma quebra de página para que esse meu texto que está aqui na primeira página vá para uma segunda página e eu possa utilizar a primeira que está em branco para fazer o meu sumário ou o meu índice remissivo, tá? Eu venho aqui, quebra de página, inserir, quebra de página, percebam que ele foi para a segunda página já, tá? A minha primeira página ficou limpa. Agora a gente vai trabalhar com o sumário, referência. Primeiro eu vou mostrar para vocês o índice remissivo, que aqui ele vai dar problema porque eu não fiz marcação nenhuma, e já eu mostro para vocês, tá vendo? Ó, nenhuma entrada de índice remissivo foi encontrada. Por que isso? Porque além de eu aplicar o meu estilo, eu tenho que marcar, olha lá, aula 1, eu tenho que marcar esse meu estilo de acordo com o que eu quero que apareça no meu índice lá em cima. Então eu venho aqui, ó, eu seleciono aula 1, venho marcar a entrada. Quando eu marco a entrada, ele já traz para mim o texto aqui, e aí eu posso dizer que eu quero na página atual como uma espécie de consulte, tá? Eu marco, vou marcar aula 2 também. Seleciono. Marco, fecho. Pronto. Percebam que apareceu aqui pra gente esse símbolozinho de um P invertido e a marcação que eu fiz ela fica aqui entre chaves, tá? Isso aqui a gente pode tirar da tela desmarcando ele aqui, ó, na página inicial, que é o botão que significa que está mostrando tudo. Eu tiro ele me esconde a marcação que eu fiz, vou na página inicial para a criação do meu índice agora remissivo. Referências, inserir índice, ok, pronto. Ele já me traz, como ele está em coluna aqui, gente, ele me traz na primeira opção a aula 1 que está na página 2 e na segunda opção a aula 2 que está na página 2. Então percebam que quando eu faço a marcação lá e crio o índice aqui, ele automaticamente mostra a paginação para mim. Imagine isso num documento de 100 páginas. Ajuda muito. Então você pode utilizar em cada título uma marcação e depois criar um índice para que vocês façam essa paginação de maneira automática. Uma coisa bacana é inserir um novo tópico, apaguei um tópico no meio da página, que do meio para o final ele bagunçou todo o meu documento, eu venho no meu índice criado e venho e atualizo o índice. Se houver mudança de página, ele automaticamente renumera para mim essas páginas, tá? Vamos trabalhar agora um pouco com a questão da formatação de tabela. Eu vou apagar isso aqui. Já mostrei para vocês como inserir a tabela. A gente vai novamente inserir uma tabela aqui rapidinho.
tabela, vou escolher esse formato de tabela. Eu quero essa tabela, gente, de uma maneira mais visual, uma coisa mais bacana, com design mais interessante. Eu posso fazer isso. Quando eu insiro a tabela, vocês percebam que aqui nas guias aparecem essas duas guias a mais aqui, ó. Layout e design. Então no design eu posso selecionar a minha tabela e aqui eu tenho estilo de tabela, onde eu posso escolher qual o estilo que eu quero utilizar, aplicar essa tabela. Então eu posso escolher um estilo. Percebam lá que ele já faz a aplicação do formato do estilo na tabela, do jeito que eu quero, tá? Eu vou escolher um mais simples aqui, uma coisa mais neutra. Esse aqui. Pronto, ele está com um destaque na parte de cima e as linhas de cores intercaladas aí no tom de cinza. Eu ainda posso fazer outra coisa, eu posso inserir mais tabelas, mais linhas e mais colunas, tá? Então, supondo que eu queira... Deixa eu marcar essa tabela para que vocês vejam que ela tem... tá vendo que ela está sem linha, né? Então eu vou colocar linha para que ela apareça as linhas para vocês verem melhor aí, ó. Página inicial, parágrafo, as bordas aqui eu marco, então as bordas ficam aparecendo para mim. Eu quero inserir mais linhas, como é que eu faço? Lá em Layout, aparece para mim, ó, inserir abaixo, inserir à esquerda, inserir à direita para inserir colunas, então eu quero inserir, percebam, linhas. E ela mantém o padrão do estilo que eu acabei de aplicar. Uma cor mais clara, uma cor mais escura, uma cor mais clara, uma cor mais escura. Isso é bacana para quem trabalha com informação que precisa ser visualmente visualizada de uma maneira mais clara, né? Essa coisa da cor da linha ajuda bastante nesse sentido. Eu vou desfazer, Ctrl Z. Eu quero inserir coluna agora. Olha o tanto de coluna que me aparece. Eu vou desfazer. Tá? Deixei sem a linha também. E aí você pode manipular a informação dentro da sua coluna, dentro da sua tabela, da forma que você achar melhor, tá, gente? Olha o texto. Então na primeira linha, na primeira coluna vocês percebam aqui que o texto ele já fica negritado. Então isso também se deve ao estilo que eu apliquei à tabela, tá? Bom, a gente pode trabalhar... Deixa eu apagar isso aqui. A questão da alteração de fontes, tá, gente? Você pode... Seleciona o texto. Na guia página inicial você tem fonte aqui, ó. Você pode trocar o tipo de fonte. Aumentar ou diminuir o tamanho dessa fonte. Alterar a cor dela. Muito rapidamente, porque o nosso tempo está avançando. Eu posso colocar uma cor de fundo, tá? Ó, para o mouse em cima, que é a cor de realce do texto, conforme eu achar melhor também. Ó. Se eu passo o mouse em cima, ele já mostra para mim. Eu posso centralizar, alinhar à direita, alinhar à esquerda esse texto, como eu achar melhor. Eu posso negritar, aplicar itálico, ou sublinhar esse texto. Eu posso taxar esse texto. Se eu vim aqui expandir a guia, gente, eu tenho bastante opção, tá? Deixa eu trazer aqui para o lado. Taxar duplo, sobrescrito, ok. Ele taxa duplo e coloca o texto em cima, tá? Como se fosse o ozinho aqui, ó, do 1. Então esse O aqui, ele está sobrescrito. É a mesma coisa que está acontecendo com esse texto aqui em cima, tá? Eu posso recortar esse texto daqui e colar em outro lugar, como por exemplo, seleciono ele, vou escrever alguma coisa aqui, eu quero colocar esse texto aqui embaixo agora. Como é que eu faço isso? Seleciono o texto, nessa primeira área aqui, ó, área de transferência, eu tenho o desenho da tesoura, que é recortar, recorto. Trago o cursor na parte do documento onde eu quero colar o texto e colo. Pronto, está lá meu texto embaixo agora, tá? E por fim, gente, mostrar para vocês a questão da coluna, que eu posso trabalhar em colunas aqui, como em jornal, por exemplo. Deixa eu colocar bastante texto. Percebam que o texto está extrapolando aqui, ele está pegando o documento inteiro, eu posso trabalhar para que esse texto fique em formato de coluna. Eu seleciono o texto. Deixa eu me lembrar aqui. Aqui, layout de página, configurar página, tá? Então eu tenho aqui colunas, eu posso colocar 2, 3,
uma coluna menor para a esquerda, coluna menor para a direita, enfim, vou colocar 2 colunas para que vocês vejam, pronto. O texto agora está em 2 colunas. Mas eu quero que essa coluna ela fique visual para mim, para que eu veja realmente que tem uma coluna aí, né? Eu venho aqui em mais colunas e marco essa opção, ó, linha entre colunas, ok? Pronto, eu tenho uma linha entre as colunas agora. É isso, espero que esse tutorial rápido que eu fiz para vocês ajude de alguma forma. Muito em breve eu vou estar trazendo para vocês um pouco disso pro LibreOffice, pro pacote do LibreOffice, o editor de texto do LibreOffice, que não é muito diferente, tá, gente? Vocês vão perceber que eles são bem semelhantes nesse aspecto de manipulação, de formatação, de inserção de tabela, enfim. Isso vai colaborar muito para o trabalho de vocês. Eu espero que esse tutorial, de alguma forma, sirva e ele vai ficar disponível no ambiente de aprendizagem, tá bom? Até mais! Olá pessoal, então como vocês viram o vídeo, ele é um pouco rápido, o tempo é curto, a gente precisa tentar dar o máximo de informação para vocês aí, para vocês utilizarem na prática diária de vocês. E aí eu falo isso porque eu estava olhando agora o ambiente e muita gente reclamando, né, se queixando aí do que está gostando da aula, mas que está achando que é pouco tempo. Mas enfim, é o que a gente tem para trabalhar, eu estou tentando ao máximo oferecer para vocês informações aí, deixar isso disponível. Não esqueçam, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma prática que foi feita no tutorial que vocês não conseguiram porventura tomar nota, porque o que tem sido apresentado está sendo difícil tomar nota, lembrem que está disponível no ambiente para vocês, vocês podem entrar no ambiente, rever a aula de uma maneira mais tranquila, de maneira mais detalhada, tomando nota, pausando o vídeo para tomar nota. Então façam isso nas casas de vocês, no trabalho de vocês, enfim, de modo que vocês tentem sanar ao máximo a dúvida que surja, as dúvidas que porventura surjam aí ao longo desse período de aula e também aquilo que a gente puder estar colaborando, estar respondendo pelo ambiente, eu vou estar acessando, a gente vai estar fazendo esse contato pelo ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Agora apresentar para vocês as atividades, que na sequência vocês vão ter meia horinha aí para fazer elas para mim. Falar para vocês então da atividade. Ela deverá ser, essas questões devem ser lidas com bastante atenção, tá, gente, para que vocês possam responder ela, e o desenvolvimento das atividades hoje ela é individual, tá? Então qual a versão de processador de texto desenvolvido pela Microsoft? Simples, a gente falou disso hoje, é o foco da aula hoje. O que era entregue juntamente com o pacote da Microsoft Office Word, né? E aí eu dou a dica para vocês no começo do vídeo, tá? Terceira questão, para qual ou quais sistemas operacionais foram desenvolvidos no Microsoft Word? Isso também foi mostrado na aula de hoje para vocês. Quarta questão, a gente tem aí, qual tipo de extensão de arquivo? E a gente falava sobre isso, tá, também, gente. Extensão de arquivo criada pelo programa Word, por este programa, né? Qual é o procedimento para salvar um documento criado no Microsoft Word, tá, gente? Qual o procedimento para salvar um documento criado no Microsoft Word? Qual é a versão mais recente do Microsoft Word? Tá aqui, tá? Que tem hoje disponível no mercado. O que deve ser feito para inserir uma tabela no Microsoft Word, tá? No editor de texto Word. E aí vocês viram no vídeo tutorial que acabou de passar para vocês aí. Onde é possível alterar o tipo de fonte do texto digitado no Word, tá, gente? Nona questão. É possível alterar o tamanho do texto? Dá para alterar esse tamanho de texto? Se sim, onde é que é feito isso? Por favor, lembre-se do vídeo tutorial que vocês acabaram de assistir. E as duas últimas questões são: quais etapas devem ser cumpridas para formatar o texto? Tá, gente? Entenda formatar como a prática que você adota para melhorar, para aumentar, para centralizar, para trocar cor, para trocar fonte, enfim. Qual etapas devem ser cumpridas para formatar o texto de modo a ajustar a página, ao texto e centralizar o título do mesmo. Ou seja, você vai ter aí um título e o texto. Qual é o procedimento para ajustar o texto à margem da página e qual é o procedimento para centralizar o título desse texto, tá, gente? Então vocês vão dizer para mim nesse aspecto de formatação do texto e na volta a gente faz a correção. E por fim, cite uma, tá? Eu peço para vocês uma característica que difere os arquivos criados com extensão .doc e extensão .docx, tá? Então, por favor, citem para mim pelo menos uma característica que a gente falou hoje.
Antes de chamar para o intervalo para vocês fazerem a correção dos exercícios, eu quero fazer uma retificação do apresentador, do programa de criação de apresentação de slide do LibreOffice, tá, gente? Eu não coloquei Presentation, só que é Impress, tá? Eu me equivoquei ali na hora. O nome é Impress, então é o mesmo pacote, é o mesmo aplicativo, a mesma ferramenta de criação de apresentação do Microsoft Office, que é o PowerPoint, para o LibreOffice é o Impress, tá? Então agora a gente vai chamar para o intervalo, vocês têm 30 minutinhos para responder essas questões, tentem lembrar do vídeo que vocês acabaram de assistir aí, no que diz respeito às práticas. As primeiras questões, elas se referem basicamente àquilo que foi trazido na fala antes do vídeo que eu trouxe para vocês hoje, e no retorno a gente faz a correção e sana algumas dúvidas que vocês podem estar apresentando nesse período aí pelo tutor presencial de vocês aí, apresentando pelo ambiente. Então peço que ele remeta a dúvida, a gente vai estar respondendo, no intervalo a gente corrige tudo. Até já! Olá pessoal, de volta agora. Antes que nós comecemos aqui a solução das atividades, mandar um alô pro pessoal de Cujubim aí que estava pedindo pra gente agora no chat no intervalo. Falar também, acho que já tá, a Haroldo já conseguiu verificar, né, Haroldo, a questão das cursistas, a Fabiana Brandão, Neide Aparecida e Maria Aparecida, que estavam na dúvida se tinham sido incluídas no AVA ou não, enfim. Parece que agora nesse intervalinho a gente conseguiu verificar aí, elas já estão incluídas. Então eu pedi para vocês, meninas, por favor, não desistam do curso, a gente vai tentar colaborar com vocês aí. Eu acho que vai ser bacana perder essa oportunidade, vão deixar de aprender um pouco aí com a gente, que está se esforçando para fazer uma coisa bacana para vocês aí. Então um abraço pro pessoal de Cujubim, um abraço para o Haroldo aí que está interagindo com a gente no ambiente e trazendo as questões aí, as dúvidas do pessoal de Cujubim. Também para Maria de Fátima, né, que mandou para mim, de Cujubim inclusive, mandou para mim aqui no fórum de dúvidas, alguns questionamentos. Aí eu me reporto a Nilceia, a Rosiane Scott, eu acho que é isso, né? E Maria de Fátima de Cujubim, que perguntaram pra gente aí no fórum de dúvidas sobre a possibilidade ou não de fazer uma videoaula aí de Excel, que vocês trabalham muito com Excel, enfim. Vocês podem perceber no caderno da disciplina não fala sobre o Excel, mas a equipe da coordenação e os professores já vinham discutindo essa possibilidade de usar uma das aulas que nós ainda temos aí de informática básica para falar dessa ferramenta para vocês do Excel, e a gente ponderava e acha que é muito importante vocês terem aí um conhecimento, por mais simples, mais básico que seja, mas que vocês tenham aí uma introdução feita por nós aqui do Instituto Federal para vocês utilizarem no dia a dia de vocês. A gente vai estar pensando a respeito disso. Eu acredito que talvez seja um anseio de outros cursistas, né? A gente vai estar pensando a respeito disso e, posteriormente, a gente vai dar trazer uma confirmação para vocês aí se vai ter ou não, mas está quase certo que a gente faça aí uma das aulas, acho que se não me falha a memória, nós temos 4 ainda, uma das aulas sobre o Excel, tá, gente? Para a gente apresentar para vocês essa ferramenta, para vocês utilizarem no dia a dia aí do trabalho de vocês. Bom, é isso. Vamos passar para a solução das atividades agora. A primeira questão, que fala a primeira versão do processador de texto, né, desenvolvida pela Microsoft, e a primeira versão é aquela do What you see is what you get, né? O que você vê é o que você tem, que é o Word para o MS-DOS, aquela telinha azul que eu mostrei para vocês na tela anterior, nos slides anteriores aqui, tá? Então, a primeira versão é o Word para o MS-DOS, eu grifo aqui também de uma outra cor para dar destaque. O Word do MS-DOS aqui, que foi a primeira versão de editor de texto criada pela Microsoft para o uso com o sistema operacional o MS-DOS, tá? A segunda questão, e a gente pede para vocês aí o que era entregue junto com o pacote da Microsoft Office, o Word, né? Nas primeiras versões nas primeiras versões do editor de texto, tá? Então era um mouse, intrigante a gente pensar por que era um mouse, né? As primeiras versões do Office, do Word, eles vinham com esse mouse por causa da sua utilização, ele ajudava muito você a trabalhar com isso, né? E o Bill Gates teve uma sacada com relação ao uso do mouse com a empresa, com a Xerox,
na época que tinham desenvolvido o dispositivo e a presidência da empresa não tinha dado importância, Bill Gates sacou, pegou a ideia e trouxe para o sistema operacional Windows, e hoje é largamente utilizado por todos os sistemas operacionais. Aí o mouse era um equipamento que era entregue junto com o pacote da Microsoft Office, do pacote da Microsoft Office com o Word, tá? A terceira questão trata sobre quais sistemas operacionais aí foram criados, foram desenvolvidos, para quais sistemas operacionais, né? Foi desenvolvido aí o Microsoft Office Word aqui, né? Para quais sistemas operacionais, e na apresentação no início da aula de hoje eu trazia para vocês. O primeiro eu trouxe o Windows, ele também tem na sua primeira versão, que é também da Microsoft, tá, gente? O MS-DOS, tá? Mas a grosso modo, assim, para tela gráfica, essa coisa mais interativa com o usuário, foi para o Windows, para o IBM OS, o OS 2, né, e o Macintosh nas suas primeiras versões, tá? Então essa ferramenta ela foi largamente difundida e foi desenvolvida para essas versões. Hoje só não existe pacote Office para sistema operacional Linux, tá? Por ser uma coisa de ter liberdade, pelo Linux ter uma filosofia de adesão a sistema operacional livre, a aplicativos livres. Então, hoje a Microsoft não desenvolve para Linux, tá? Mas para esses três que eu acabo de apresentar para vocês, houveram versões distintas aí, desenvolvidas pela Microsoft, tá? Questão de número 4. Qual é o tipo de extensão de arquivos criados por este programa, né? E aí eu me reporto às duas extensões que é motivo de pergunta de mais uma questão mais para frente e que foi motivo de explicação da aula de hoje, que é a extensão doc e docx, tá? Então quando vocês verem um arquivozinho com extensão doc e docx, são os arquivos que são criados pelo Microsoft Office Word, tá? Vamos lá. Questão de número 5. Qual é o procedimento para salvar um documento criado no Microsoft Word? Simples. Clica com o botão da Microsoft Office, aquele botãozinho no canto superior esquerdo da tela, selecione a opção que aparece salvar como, associe um nome ao documento na tela que vai aparecer, né, e depois na sequência você escolhe a opção salvar. Pronto, você salvou, escolhe o lugar onde você vai salvar e você salvou o arquivo, tá? Questão de número 6. Qual é a versão mais recente do Microsoft Word? E aqui a resposta é o Word 2003 do pacote Office 2003, tá? Que foi lançado recentemente. Questão de número 7. O que deve ser feito para inserir uma tabela no Microsoft Office Word, tá? Eu coloquei só Microsoft para poder resumir, mas entenda o Microsoft Office Word, tá? Clique na guia ali, inserir em cima, grupo de tabelas, aponte para a tabela rápida, que é um desenho da tabela que vai aparecer para vocês várias janelinhas, como mostrou no vídeo tutorial, e aí você trafega com o mouse em cima e define quantas colunas e quantas linhas você quer para a sua tabela que você quer inserir, tá? Questão de número 8. Onde é possível alterar o tipo de fonte do texto digitado no Microsoft Word? Na guia Início, no grupo Fontes, encontre a opção Fonte, tá? E altere para o formato desejado, e você vê lá na lista de fontes disponíveis que tem para você utilizar. A questão de número 9, é possível alterar o tamanho do texto? Se sim, onde é feito isso, né? Onde é feito? Na guia Início, no grupo Fontes, encontre a opção tamanho, e se vocês não lembrarem, gente, lembra do que eu sempre falo para vocês nas aulas. Para o mouse em cima, espera que vai aparecer para você o que aquele botãozinho faz, tá? Então encontre o tamanho da fonte e altere para o tamanho desejado, tá? Nós seguimos agora para as duas últimas questões. A 10. Quais as etapas devem ser cumpridas para formatar o texto de modo a ajustar a página de texto e centralizar o título deste texto? Para centralizar o título do texto, você deve localizar na guia Início, no grupo Parágrafo, clique em Centralizado. Você seleciona o texto, vai lá na guia Início, no grupo Parágrafo e localiza o botãozinho Centralizado, tá? O mesmo é feito para o texto, no mesmo lugar, tá? Só que você, ao invés de clicar em Centralizado, você vai clicar em Justificado. Você vai selecionar o texto, vai lá na guia Início, no grupo Parágrafo e localize Justificado, tá? E por fim, questão de número 11, cite uma característica que difere arquivos com extensão doc e extensão docx. Arquivos de extensão doc costuma ser maior do que arquivos de extensão docx, tá, gente? Então, a gente finaliza a aula de hoje
com vocês, falando um pouco dessas ferramentas. A gente espera que tenha ajudado vocês. A gente vai estar pensando, a equipe vai estar se reunindo para estruturar uma das aulas com o Excel de uma maneira rápida, porque o tempo é curto, não dá para a gente aprofundar nele, tá, gente? E a gente espera realmente que o curso de hoje tenha sido proveitoso para vocês. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre o LibreOffice Writer, que é o editor de texto do LibreOffice. A gente vai estar trazendo para vocês um pouco dessa ferramenta, apresentando para vocês um pouco da diferença entre o Word que a gente acaba de ver hoje e o Writer, que é um editor de texto que é utilizado largamente também, e colaborar com vocês para conhecimento dessa ferramenta, assim como nós apresentamos a aula de hoje do Word. Obrigado por participar de mais uma aula, eu espero ver vocês na próxima aula. Até mais!